E aí, pessoal da Loteca, bom dia aí, boa tarde, boa noite. Loteca 1039, agora acumulada, vai dar uma boa grana aí, tá? Vamos lá. Jogo 1, Vasco e Flamengo. Jogo de volta, semifinal do Campeonato Carioca. Primeiro jogo foi Flamengo 3, Vasco 2. O Vasco foi o segundo colocado do Campeonato Carioca, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em casa foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na 10ª rodada foi Flamengo 0 e Vasco 1. Então tá 1-1 aqui, cada um ganhou um jogo, hein? Flamengo foi o terceiro colocado, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora de casa foram 7 vitórias, 2 empates. Depois de algumas finais perdidas aí pelo Flamengo, tá devendo um campeonato para a torcida. Eu acho que esse aqui o Flamengo leva no mínimo empatezinho aqui e se classifica para as finais, tá? Jogo 1 aqui, tô indo de coluna do meio e Flamengo, desdobrado aqui, 8 cartões em cada um. Jogo 2, Bahia e Itabuna. Esse jogo aqui foi uma das zebras da Loteca 1038, tirou muita gente da Loteca, o Itabuna acabou vencendo o Bahia. É o jogo de volta da semifinal, o primeiro jogo o Itabuna fez 1-0 no Bahia. Na última rodada, o Itabuna já havia vencido o Bahia por 4-0. O Bahia foi o primeiro colocado, 9 jogos, 7 vitórias, duas derrotas. Em casa foram 4 jogos e 4 vitórias jogando em casa. O Itabuna chegou como quarto colocado, 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fora de casa, o Itabuna teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu acho que está na hora do Bahia vencer esse Itabuna aqui e acabar se classificando para as finais aqui, hein? Tô indo de duplo fixo, coluna 1 e coluna do meio no jogo 2. Jogo 3, Fluminense e Volta Redonda. Semifinal é o jogo de volta. O primeiro jogo, Volta Redonda ganhou por 2-1. Na 6ª rodada, o Volta Redonda venceu também por 1-0 Fluminense. E o Fluminense chegou aqui nessa semifinal como primeiro colocado. Em 11 jogos, foram 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em casa foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Volta Redonda é o quarto colocado, chegou como quarto colocado, 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Jogando fora de casa foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu acho que o Fluminense leva essa aqui fácil, estou indo seco no Fluminense, no jogo 3. Jogo 4, Atlético Mineiro e Atlético. O Atlético Mineiro, foi outra zebra aqui da última loteca, né? O Atlético acabou segurando o Atlético Mineiro. E o Atlético venceu por 1-0. No jogo de volta, esse aqui é um jogo de volta. Antes, no primeiro jogo, estava invicto o Atlético Mineiro até aqui. Eram 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. Em casa continua invicto, com 3 vitórias e 1 empate. O Atlético na primeira fase com 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fora de casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu acho aqui também que o Atlético Mineiro é bem melhor. Não sei como é que o Atlético acabou segurando. Acho que o Atlético Mineiro acabou poupando alguma coisa por causa do outro campeonato. Tá aí você com o Atlético Mineiro aqui também no jogo 4. Jogo 5, Caxias e Internacional. É o primeiro jogo da semifinal do Gauchão. O Caxias foi o terceiro colocado, 11 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. E em casa foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Caxias joga muito bem em casa, viu? O Internacional chegou como segundo colocado, 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Fora de casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na 6ª rodada no Beira-Rio, o jogo foi 2-2. Foi um bom jogo, eu vi esse jogo aqui, mas eu acho que o Internacional é bem melhor que o Caxias. Não acho que o Caxias vence esse jogo aqui, não. Se vencer, vai ser uma zebrinha aqui. Estou indo de duplo fixo aqui, coluna do meio e coluna 2. Jogo 6, Sport e Santa Cruz. O Sport é o primeiro colocado do grupo A, tem 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Em casa são 3 jogos e 3 vitórias. O Sport ainda não perdeu e nem empatou em casa. O Santa Cruz é o quinto colocado do grupo B, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fora de casa ainda não ganhou, são 3 jogos fora de casa com 2 derrotas e 1 empate.
O detalhe da Copa do Nordeste aqui, o desempenho dos times está assim, ó. Dos 42 jogos, só 7 times como visitante venceram o jogo. O resto foi quase 90% vitória do mandante. Então aqui eu vou acreditar nesse mandante aqui, além do Sport ser um pouquinho melhor, e vou seco também no jogo 6. Jogo 7, Portuguesa e Botafogo, jogo do Rio, tá? Primeiro jogo da semifinal, mas aqui não é a semifinal carioca, tá? Aqui é a semifinal da Taça Rio, aqueles ficaram lá para trás, entre o quarto e o oitavo colocado. A Portuguesa foi a oitava colocada, com 11 jogos, teve 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Botafogo foi o quinto colocado, 11 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Fora de casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Na última rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo 0 e a Portuguesa 1. Esse jogo foi no Rio de Janeiro. Então, a Portuguesa não é tão ruim assim não, mas eu ainda vou levar uma fezinha aqui no Botafogo e vou seco no Botafogo. Se der outro resultado aqui, estraga meu jogo. Eu acho que o jogo de muita gente, hein? Vamos lá, jogo 8, PSG e Rennes. O PSG é o primeiro colocado, 27 jogos, 21 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando em casa foram 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 13 jogos. Pega o Rennes, quinto colocado, 27 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Fora de casa foram 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Joga mal, fora de casa o Rennes, tá? Na 19ª rodada, jogando em Rennes, foi o Rennes 1, PSG 0. Esse jogo aqui aconteceu no dia 15 de janeiro. O PSG é bem melhor, sem dúvida nenhuma, e eu vou seco nele no jogo 8. Jogo 8, coluna 1, seco, hein? Jogo 9, Lazio e Roma. A Lazio é a terceira colocada, 26 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Em casa foram 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Pega a Roma, quinta colocada, 26 jogos, 14 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora de casa foram 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Na 13ª rodada, jogando em Roma, Roma 0, Lazio 1. Esse jogo aqui aconteceu no dia 6 de novembro de 2022. Tá? Eu acho a Lazio tá bem melhor no campeonato. Vou acreditar aqui, vou numa coluna 1 e coluna do meio no jogo 9. Jogo 10, Ipiranga e Grêmio. O Ipiranga, aliás, esse aqui é o primeiro jogo da semifinal, tá, do Gauchão. O Ipiranga foi o quarto colocado, 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa foram 3 vitórias, 2 empates. Ainda não perdeu jogando em casa o Ipiranga. O Grêmio é o primeiro colocado do Gauchão, 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates, está invicto. Fora de casa foram 4 vitórias e 2 empates. Na última rodada também o placar foi Ipiranga 0, Grêmio 0, mas o Grêmio estava com um elenco misto. Não acredito que o Renato vá poupar alguém agora, tá precisando vencer para ficar mais tranquilo, ainda mais que tem jogo da Copa do Brasil aí na sequência. Tá? Eu vou Grêmio seco aqui e um empatezinho aqui. No jogo 10, coluna do meio, coluna 2, botando mais fé no Grêmio aqui no primeiro jogo. Jogo 11 era Goiás e Anápolis. Detalhe, pessoal, tem muita gente postou antecipadamente aí Goiás e Anápolis, tá? Mas no site da Caixa sofreu uma alteração e agora é Arsenal e Crystal Palace, tá? Tanto que eu tinha deixado aqui no meu primeiro papelzinho aqui, que eu peguei do outro site lá, tá? Goiás e Anápolis, tá? Apaguei aqui, mas não mudei o meu palpite. Continuei aqui como coluna 1 e coluna do meio, porque eu acreditei nesse jogo aqui, também não vai ter muita mudança não. Então, jogo 11, pelo que está no site da Caixa Econômica Federal, é Arsenal e Crystal Palace. O Arsenal, primeiro colocado, 27 jogos, 21 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa são 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Arsenal fez 62 gols em 27 jogos e levou só 25. O Crystal Palace é o 12º colocado,
26 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Fora de casa são só 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O Crystal Palace fez 21 gols, pouco gols em 26 jogos, e levou 33. Na primeira rodada foi Crystal 0 e Arsenal 2, em agosto de 2022, né? Lembrando que o campeonato deles é 2022 e 23. Então aqui eu acho que não tem como, tá? Vou manter aqui porque eu já havia preenchido meus papeizinhos e vou manter aqui jogo 11, coluna 1 e coluna do meio, que pode ser uma pequena zebra que o empatezinho do Cristal aqui. Jogo 12, Barcelona e Real Madrid. O Barcelona é o primeiro colocado, 25 jogos, 21 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando em casa são 10 vitórias e 2 empates. Pega o Real Madrid, segundo colocado, 25 jogos, 17 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Jogando fora de casa foram 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No primeiro turno, esse jogo aqui aconteceu no dia 16 de 10 de 2022, Real Madrid 3, Barcelona 1. O ano passado aconteceu isso aqui. Eu acho que o Barcelona é um pouquinho favorito, mas eu gosto muito do Real Madrid, tá? Eu vou manter meu joguinho no Real Madrid aqui, não tenho como apostar contra o Real Madrid. Então aqui eu tenho de empate e coluna 2 no jogo 12. Jogo 13, América e Cruzeiro. Jogo de volta da semifinal, tá? O América é o primeiro do grupo B, 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates. Jogando em casa foram 4 jogos e 4 vitórias para o América. Muito boa campanha do América jogando em casa. Pega o Cruzeiro, primeiro do grupo C, 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fora de casa foram 3 vitórias e 1 derrota. Na terceira rodada, em 3 de fevereiro, América 1, Cruzeiro 0. E no primeiro jogo dessa semifinal foi Cruzeiro 0 e América 2. Os 2 jogos pelo Campeonato Mineiro esse ano deu América. Eu vou continuar acreditando que o América está melhor que o Cruzeiro. Eu vi um jogo Cruzeiro e Patrocinense, rapaz, doeu de ver, tá? Estava quase para desligar, mas não acreditei que o Cruzeiro ia ser... Não acreditei que o Cruzeiro ia jogar tão mal aqui. Desculpa aí, meu papelzinho voou, meu pezinho de coelho não conseguiu segurar, tá muito vento aqui. Então aqui eu estou indo América e empate. Jogo 14, Inter de Milão e Juventus. A Inter é a segunda colocada, 26 jogos, 16 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Jogando em casa são 11 vitórias e 2 derrotas. A Juve, a sétima colocada, 26 jogos, 16 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora de casa foram 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Na 13ª rodada, no dia 6 de novembro de 2022, jogando a Juventus foi 2 e Inter 0. Ou seja, está na hora da Inter devolver aqui, eu estou acreditando aqui no empate e na vitória da Inter se tiver um vencedor. Tá bom? Esse aqui é meu joguinho então, tá? Não esqueçam só o jogo 11, começaram com Goiás e Anápolis, e não tá no site da Caixa, foi alterado ontem. É Arsenal e Cristal, hein? Tá bom? Boa sorte para todo mundo aí. Deixa aí seus palpites, se alguém souber alguma novidade entre os times, tá bom? Boa sorte, bom jogo, boas escolhas.